Há um momento na vida em que algo dentro de você simplesmente desperta. Não é um barulho, não é uma voz externa. É como se uma luz acendesse em um quarto escuro da sua alma que você nem sabia que existia. E de repente, tudo muda. Você está dirigindo para o trabalho pelo caminho de sempre, quando uma sensação estranha aperta seu peito. É como se você estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Você olha ao redor e pensa, é realmente isso que eu quero da minha vida? Ou talvez esteja deitado na cama, tentando dormir, quando uma pergunta surge do nada na sua cabeça. Qual é o verdadeiro propósito da minha existência? Essas não são perguntas comuns, elas vêm de um lugar muito mais profundo. São o primeiro sinal de que algo maior está acontecendo com você, algo que vai além da rotina, além do que você sempre acreditou ser normal. Milhões de pessoas ao redor do mundo passam por essa mesma experiência e a maioria não entende o que está acontecendo. Alguns ignoram, outros tentam silenciar aquela voz interior com mais trabalho, mais distrações, qualquer coisa que os afaste desse desconforto crescente. Mas você está aqui. Você chegou até este vídeo porque algo dentro de você reconhece essa sensação. Você sabe que não está sozinho nessa jornada estranha e ao mesmo tempo fascinante que é o despertar espiritual. O despertar espiritual não acontece da noite para o dia. É um processo, uma jornada com etapas bem definidas. Saber exatamente onde você está nessa caminhada pode ser a diferença entre anos de confusão e uma transformação consciente e direcionada. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 5 estágios do despertar espiritual. E o mais importante, vai identificar em qual estágio você está agora e o que precisa fazer para avançar. Porque, quando você entende o mapa, a jornada fica muito mais clara. Eu prometo uma coisa, se você ficar até o final deste vídeo, nunca mais vai se sentir perdido nessa jornada. Você terá clareza sobre onde está e para onde está indo, e essa clareza, ela muda tudo. Imagine que você está em uma floresta densa, sem saber exatamente onde está ou para onde precisa ir. Você tem 2 opções: vagar por aí, esperando encontrar uma saída por acaso, ou pegar um mapa que mostre exatamente onde você está e qual o melhor caminho a seguir. O despertar espiritual funciona exatamente assim. Quando você não tem um mapa, você se perde e fica confuso e às vezes até desesperado. Mas quando você entende as etapas dessa jornada, tudo se esclarece. Essas 5 fases não são uma invenção moderna. Elas têm sido observadas por milênios por diversas tradições espirituais ao redor do mundo. Místicos sufis falam sobre elas, mestres budistas compreendem essa progressão e xamãs das Américas sempre conheceram esses ciclos. A primeira etapa é o chamado. É quando algo dentro de você desperta e começa a questionar tudo. A segunda é a busca, quando você corre atrás de respostas em todos os lugares possíveis. A terceira é a noite escura da alma, o momento mais desafiador, quando parece que tudo está desmoronando. A quarta é o verdadeiro despertar, quando a clareza finalmente surge. E a quinta é a integração, quando você aprende a viver essa nova consciência no mundo real. Cada etapa tem seus próprios desafios, lições e perigos. Pular etapas não funciona. Tentar forçar o processo geralmente só o atrasa mais ainda. Mas quando você entende onde está, pode trabalhar com o processo em vez de lutar contra ele. A maioria das pessoas fica presa em uma das 3 primeiras etapas. Elas atendem ao chamado, mas não sabem como agir. Entram na busca, mas se perdem em uma sobrecarga de informações.
Ou chegam à noite escura e desistem porque ninguém lhes disse que essa fase é temporária e necessária. Conhecer essas etapas não é apenas informação interessante, é poder. É a diferença entre sofrer sem propósito e crescer conscientemente. É a diferença entre anos de confusão e uma transformação guiada. Muitas pessoas me perguntam, quanto tempo dura cada etapa? A resposta é, depende. Algumas pessoas passam meses na primeira etapa, enquanto outras levam anos. Algumas atravessam a noite escura em semanas, mas outras demoram anos para emergir, tudo seguindo o roteiro que a sociedade escreveu para você. E então, do nada, surge uma pergunta. Isso é tudo que existe? Essa pergunta marca o início da primeira etapa do despertar espiritual, o chamado. É como se algo dentro de você acordasse de um sono profundo e começasse a olhar ao redor, questionando tudo que sempre pareceu normal. Durante o chamado, você começa a sentir uma inquietação que não consegue explicar. Você pode estar no auge da sua carreira, ter uma família maravilhosa e estar financeiramente estável, mas algo dentro de você sussurra. Tem que haver mais do que isso. Esse sentimento pode se manifestar de diferentes formas. Para alguns, é uma insatisfação crescente com o trabalho. Para outros, é uma sensação de vazio, mesmo quando tudo parece estar bem. Alguns sentem como se estivessem desempenhando um papel que não é realmente deles. Os sinais do chamado são bem específicos. Você começa a questionar crenças que sempre aceitou sem pensar. Por que trabalho tanto? O que acontece depois da morte? Há algo maior do que posso ver? Qual é o meu verdadeiro propósito aqui? Muitas pessoas nessa fase começam a se sentir desconectadas de amigos e familiares. Não é que você não goste mais deles, mas conversas sobre o último episódio da novela ou problemas de trânsito começam a parecer superficiais demais. Você pode começar a notar coincidências sincrônicas que parecem carregar um significado mais profundo. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Você tem uma pergunta na cabeça e encontra a resposta em um livro. Alguém deixou algo no ônibus. O chamado também traz uma sensibilidade aumentada. Você pode chorar mais facilmente, sentir energias das pessoas ao seu redor ou ter sonhos simbólicos mais vívidos. É como se seus sentidos espirituais estivessem acordando após anos de sono. Mas aqui está o perigo da primeira fase. Muitas pessoas tentam ignorar esse chamado. Elas aumentam a intensidade da vida normal para abafar aquela voz interior. Trabalham mais, saem mais, compram mais e fazem qualquer coisa para evitar essas perguntas inquietantes. Isso não funciona. O chamado só fica mais alto quando você tenta ignorá-lo. É como tentar segurar uma bola debaixo d'água. Eventualmente, ela vai subir à superfície com força. A chave na primeira fase é aceitar que algo dentro de você está mudando. Você não precisa ter todas as respostas, apenas precisa reconhecer que as perguntas são válidas e que você merece explorar essas questões mais profundas. O chamado é um convite. É a vida perguntando: você está pronto para descobrir quem você realmente é? A resposta que você dá a esse convite determina se você avança para a próxima fase ou se permanece lutando contra a sua própria evolução. Fase 2. A busca desesperada. Depois que você aceita o chamado, algo interessante acontece. Você se torna uma esponja espiritual. De repente, você quer absorver tudo sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, consciência e propósito de vida. Bem-vindo à segunda fase, a busca desesperada. E sim, eu uso a palavra desesperada porque é exatamente isso que é.
Você sente uma urgência quase física em encontrar respostas, como se sua vida dependesse disso. Neste estágio, você provavelmente já leu dezenas de livros sobre espiritualidade. Seu histórico no YouTube está cheio de palestras sobre consciência, vídeos de meditação e canais de espiritualidade. Você salvou centenas de posts inspiradores no Instagram e talvez até começou a seguir gurus e mestres espirituais. A busca tem uma característica muito específica, é intensa e dispersa ao mesmo tempo. Você quer experimentar tudo: meditação mindfulness na segunda-feira, yoga na terça, ayahuasca, no fim de semana cristais, tarô, numerologia, astrologia. Você coleciona práticas como se fossem cartas de um baralho mágico. Mas aqui está o problema: quanto mais você busca, mais confuso fica. Cada livro apresenta uma abordagem diferente, cada guru tem seu próprio método e cada tradição espiritual fala uma linguagem que parece contradizer as outras. Você pode estar fazendo meditação tibetana pela manhã, lendo sobre xamanismo na hora do almoço e assistindo a palestras de física quântica à noite, e no fim do dia se sente mais perdido do que quando começou. O segundo estágio também traz uma necessidade compulsiva de compartilhar tudo. Outro sinal clássico dessa busca é a síndrome do workshop. Você vai de curso em curso, de retiro em retiro, sempre procurando aquela técnica ou ensinamento que finalmente lhe dará todas as respostas. Você pode gastar muito dinheiro nessa fase comprando cursos, livros, cristais e objetos sensoriais que prometem acelerar seu crescimento espiritual. A verdade é que, durante a busca, você está procurando respostas fora de si mesmo porque ainda não aprendeu que elas estão dentro. Você está tentando construir uma identidade espiritual, mas não entende que a verdadeira espiritualidade vai muito além de práticas e conhecimentos. O perigo do segundo estágio é se viciar na própria busca. Algumas pessoas passam décadas acumulando conhecimento, técnicas e experiências, mas nunca se aprofundam realmente em nenhuma prática. Elas se tornam turistas espirituais, sempre visitando, nunca ficando. Para sair da busca desesperada, você precisa entender uma coisa fundamental: menos é mais. Em vez de tentar absorver tudo, escolha algumas práticas e se aprofunde nelas. Em vez de ler mais um livro, pratique o que já aprendeu. O segundo estágio é necessário, mas não é um lugar para se viver. É uma fase de exploração que deve evoluir naturalmente para algo mais profundo e focado. Estágio 3. A noite escura da alma. Agora chegamos à fase que mais assusta as pessoas, mas que é absolutamente essencial para um verdadeiro despertar. A noite escura da alma. Este é o momento em que tudo parece estar desmoronando, quando você questiona se toda essa jornada espiritual foi um grande erro. A noite escura não é apenas uma fase difícil, é um colapso interno necessário. É quando o ego, que até então tentava controlar e entender tudo, finalmente reconhece que não tem controle sobre nada. Nesta fase, você pode sentir que perdeu sua identidade. Quem você pensava que era já não faz sentido, mas quem você está se tornando ainda não está claro. É como estar em um limbo existencial, flutuando entre duas realidades. Os sinais da noite escura são inconfundíveis. Você pode sentir uma profunda tristeza sem razão aparente. Práticas espirituais que antes traziam alívio, agora parecem vazias. Você pode questionar tudo em que acreditou, incluindo se Deus ou o universo realmente existem. Muitas pessoas nessa fase experimentam o que os psicólogos chamam de crise existencial. Você pode acordar de manhã se perguntando qual é o sentido de tudo isso.
Por que trabalhar? Por que se relacionar? Por que viver se no final tudo é incerto e temporário? A noite escura também pode trazer sintomas físicos: fadiga inexplicável, mudanças no apetite, insônia ou sono excessivo. Seu corpo está passando por uma transformação profunda e isso pode ser exaustivo. É comum nessa fase sentir-se completamente sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. Parece que ninguém entende o que você está vivenciando. E honestamente, a maioria das pessoas realmente não entende, porque nunca passaram por isso. Mas aqui está a verdade que você precisa compreender. A noite escura não é um castigo, é uma purificação. É o processo pelo qual você se liberta de camadas de condicionamento, crenças limitantes e falsas identificações que carregou por toda a vida. Pense assim: você é como uma cebola e durante toda a sua vida acreditou que as camadas externas eram você. Agora, uma a uma, essas camadas estão sendo removidas. O processo pode ser doloroso. Pode ser confuso, mas é necessário para que você descubra quem realmente é no seu centro. O maior erro que as pessoas cometem durante a noite escura é tentar sair dela rapidamente. Elas procuram terapia, medicação, qualquer coisa para voltar ao normal. Mas o velho normal não existe mais. Você não pode voltar a ser quem era antes de o despertar começar. A chave para atravessar a noite escura é a rendição. Não uma rendição passiva e derrotada, mas uma rendição ativa e confiante. É dizer: eu não entendo o que está acontecendo, mas confio que esse processo tem um propósito maior. Esta fase também é quando você realmente aprende o que é a fé. Não apenas fé. Agora que você conhece as 3 primeiras fases, vamos fazer uma pausa para algo fundamental: descobrir exatamente onde você está neste momento. Conhecer a teoria é inútil se você não pode aplicá-la à sua própria vida. Vou lhe dar um teste prático e direto. Seja honesto com suas respostas, porque a autoenganação não ajudará ninguém aqui. Primeiro, reflita sobre seu relacionamento com perguntas existenciais. Se você raramente se questiona sobre o propósito da vida e está basicamente satisfeito com sua rotina, provavelmente ainda não entrou na primeira fase. Mas se essas perguntas começaram a aparecer frequentemente recentemente, você está no chamado. Segundo indicador, seu relacionamento com o conhecimento espiritual. Se você sente uma fome insaciável por livros, cursos, vídeos e práticas espirituais, se deseja absorver tudo o que puder sobre desenvolvimento pessoal e consciência, você está claramente na busca desesperada. Agora, se você já passou por aquela fase intensa de consumo de informações, mas ultimamente tem se sentido vazio, confuso ou questionando se todo esse caminho espiritual faz sentido, você pode estar entrando ou já estar na noite escura da alma. Aqui estão alguns sinais específicos para cada fase. Sinais do chamado. Você se sente desconectado da vida normal. Você começou a notar sincronicidades. Você tem uma crescente sensação de que há algo maior, mas ainda não sabe exatamente o que fazer com isso. Sinais da busca. Você possui uma crescente biblioteca espiritual, já tentou muitas práticas diferentes, sente uma urgência em encontrar respostas, compartilha muito conteúdo espiritual nas redes sociais, e as pessoas ao seu redor acham que você mudou muito. Sinais da noite escura. Práticas que costumavam funcionar agora parecem vazias. Você questiona tudo em que acreditava. Você sente uma profunda tristeza sem um motivo específico. Você tem a sensação de que está perdendo sua identidade e se sente extremamente sozinho nesta jornada.
Mas aqui está algo importante. Você pode estar experimentando elementos de diferentes fases ao mesmo tempo. O despertar nem sempre é linear. Você pode ter momentos de busca no meio da noite escura ou momentos de profundas perguntas, mesmo após anos de prática espiritual. O que importa é identificar qual estágio predomina na sua vida neste momento, onde você está gastando a maior parte do seu tempo emocional e mental. Também é possível que você tenha passado por alguns desses estágios sem perceber conscientemente. Muitas pessoas tiveram sua noite escura disfarçada de depressão ou sua fase de busca misturada com terapia e desenvolvimento pessoal. O objetivo deste exercício não é te colocar em uma caixa, mas te dar clareza sobre onde você está, para que você possa navegar conscientemente os próximos passos. Quando você entende seu estágio atual, para de lutar contra o processo e começa a trabalhar com ele. Se você ainda não consegue se identificar claramente com nenhum estágio, não se preocupe. Continue assistindo porque os próximos 2 estágios podem te ajudar a ter uma visão mais completa da sua jornada. O que importa é que você chegou até aqui, o que já mostra que algum nível de despertar está acontecendo na sua vida. E isso, por si só, já é uma grande conquista. Estágio 4. O verdadeiro despertar. Depois de passar pela noite escura da alma, algo extraordinário acontece. É como sair de uma tempestade e, de repente, encontrar um céu limpo que você nunca viu antes. Bem-vindo ao 4º estágio, o verdadeiro despertar. Esse não é o despertar que você achava que conhecia, não é aquela sensação de agora eu entendo tudo, que você pode ter sentido durante a fase de busca. Este é um despertar diferente, mais profundo, mais silencioso, mas infinitamente mais real. No verdadeiro despertar, você não adquire mais conhecimento, você ganha perspectiva. É como estar no topo de uma montanha e finalmente ver toda a paisagem de uma vez. Tudo o que você passou nos estágios anteriores faz sentido agora. Cada luta, cada confusão, cada momento de desespero teve um propósito. Uma das características mais marcantes desse estágio é a paz interior. Não uma paz que depende de circunstâncias externas, mas uma paz que existe independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Você pode estar enfrentando desafios, mas há um centro em você que permanece inabalável. Você também desenvolve o que eu chamo de visão dupla. Você para de tentar forçar resultados e aprende a fluir com a vida. Isso não significa que você se torna passivo, mas que age a partir de uma sabedoria mais profunda, confiando que uma inteligência superior está coordenando tudo. Suas prioridades se reorganizam naturalmente. Coisas que antes pareciam urgentes agora são vistas com mais perspectiva. Você pode continuar buscando seus objetivos, mas sem o desespero e a ansiedade de antes. Você entende que é muito mais do que suas conquistas ou falhas. Outro sinal do 4º estágio é que você para de buscar validação externa para suas experiências espirituais. Você não precisa mais convencer ninguém de nada, não sente a necessidade de compartilhar cada insight nas redes sociais ou evangelizar os outros. Sua certeza é interna e inabalável. A compaixão se torna natural, não forçada. Você olha para as pessoas que ainda estão nos estágios iniciais e não sente superioridade, mas uma profunda compreensão. Você se lembra de como era estar perdido, confuso e desesperado por respostas. E essa lembrança traz uma paciência natural com aqueles que ainda estão na jornada. Mas aqui está algo crucial. O verdadeiro despertar não é o fim da estrada. Muitas pessoas pensam que chegaram ao topo e param por aí.
Elas se acomodam nesse estado de paz e clareza e esquecem que o despertar tem um propósito maior. O verdadeiro despertar não é sobre se sentir bem ou ter paz interior. Esses são efeitos colaterais maravilhosos, mas não são o objetivo final. O verdadeiro despertar é sobre se tornar um canal consciente para algo maior se expressar no mundo. É nesse estágio que você finalmente entende sua missão de vida, não como uma profissão específica, mas como uma maneira de ser no mundo. Você entende que sua vida não é sobre você, mas através de você. Você é um instrumento pelo qual uma consciência maior vive e se expressa. Muitas pessoas confundem momentos de despertar com o verdadeiro despertar. Você pode ter tido experiências místicas, momentos de profunda conexão, insights transformadores. Tudo isso é válido e importante. Mas o verdadeiro despertar é quando essa consciência se torna seu estado natural, não apenas experiências esporádicas. A diferença entre despertar e iluminação é que no despertar você ainda mantém sua individualidade, mas agora sabe que a individualidade é uma expressão de algo muito maior. Você não perde sua personalidade, mas ela se torna transparente. Estágio 5, integração e serviço. O quinto e último estágio é onde toda a sua jornada espiritual finalmente passa a servir ao mundo de uma maneira prática. A integração e o serviço são quando você aprende a viver seu despertar no dia a dia, transformando sua realização interna em contribuição externa. Este estágio responde a uma pergunta fundamental. Agora que eu despertei, o que faço com isso? Porque despertar apenas para sentar em posição de lótus contemplando o universo não é o objetivo final. O objetivo é trazer essa consciência expandida para a vida cotidiana e usá-la para elevar tudo ao seu redor. Na integração, você aprende a ser espiritual enquanto paga contas, a meditar no trânsito e a manter sua conexão com o sagrado ao lidar com pessoas difíceis no trabalho. Você descobre que não há separação entre a vida espiritual e a vida prática. Tudo é uma coisa só. Uma das maiores características desse estágio é que você para de viver duas vidas separadas. Você não é mais uma pessoa no trabalho e outra em um retiro espiritual. Você é você, autêntico e integrado em todos os contextos. Sua espiritualidade não é mais algo que você pratica, é algo que você é. No serviço, você entende que seu despertar não foi para benefício pessoal. Foi para que você pudesse se tornar um agente de transformação no mundo. Isso não significa necessariamente que você se tornará um guru ou professor espiritual. Significa que sua própria presença, do jeito que você é, eleva as pessoas e as situações ao seu redor. Você pode ser um pai ou mãe consciente, criando filhos que já nasceram com uma consciência mais elevada. Pode ser um profissional que traz integridade e compaixão para o ambiente de trabalho. Pode ser um amigo que oferece perspectivas mais sábias em tempos difíceis. O serviço no quinto estágio não é forçado ou dramático, é natural, como uma árvore dando frutos. Você não precisa se esforçar para servir. O serviço flui naturalmente da sua maneira de ser. Sua vida se torna uma oferta silenciosa para o mundo. Neste estágio, você entende que sua energia afeta tudo ao seu redor. Por isso, você se torna consciente da frequência que está emanando. Não permite que seus maus humores contaminem o ambiente. Você se torna um guardião da qualidade energética dos espaços que ocupa. A integração também significa que você para de fugir do mundo para se conectar com o espiritual. Você encontra o sagrado no mundano. Lavar louças se torna meditação.
Conversar com seu vizinho se torna uma prática de compaixão. Trabalhar se torna uma forma de servir. Mas aqui está algo importante. Alcançar o 5º estágio não significa que você para de crescer. O crescimento continua, mas agora não se trata mais de você ganhar algo. Trata-se de se tornar um canal cada vez mais transparente para algo maior se expressar por meio de você. As pessoas na fase de integração e serviço muitas vezes nem percebem o impacto que estão causando. Elas não estão tentando impressionar ou transformar conscientemente ninguém, mas sua presença autêntica toca as pessoas de uma forma que as palavras não conseguem explicar. Se você está se perguntando como acelerar sua conexão com esse propósito maior e elevar sua frequência energética para servir de maneira mais consciente, eu tenho algo especial para compartilhar com você. Existe uma prática antiga que pode transformar completamente sua vibração em apenas 21 dias. Gratidão consciente. Quando você pratica a gratidão de maneira sistemática e consciente, você literalmente reprograma sua frequência energética. Você passa de uma vibração de escassez para uma de abundância. Nessa alta vibração, você se torna um ímã para experiências e oportunidades alinhadas com seu propósito maior. Se deseja dominar essa conexão com o universo e aprender a manifestar conscientemente sua realidade, eu o convido para o Desafio de Pensamento Quântico, um programa de 21 dias, onde você reprogramará sua mente, elevará sua vibração e desbloqueará todo o seu potencial energético. Durante 3 semanas, você terá práticas diárias para transformar sua frequência e começar a atrair tudo o que deseja. Os primeiros participantes já me enviaram relatos incríveis sobre as conquistas que estão acontecendo em suas vidas. Você está pronto para a sua também? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Toda jornada tem seus desafios e o despertar espiritual não é exceção. Conhecer essas armadilhas não é para te assustar, mas para te preparar. Quando você sabe onde estão os obstáculos no caminho, pode evitá-los, ou pelo menos atravessá-los de forma consciente. Na primeira fase, o chamado, o maior perigo é a negação. Muitas pessoas sentem o chamado, mas têm medo de segui-lo, pois isso significa deixar sua zona de conforto. Elas podem tentar silenciar essa voz interior com mais trabalho, mais entretenimento ou qualquer outra coisa que as distraia. O problema é que quanto mais você ignora o chamado, mais alto ele se torna, até que a vida force uma crise para que você preste atenção. Outro perigo do chamado é o que eu chamo de espiritualidade de fim de semana. Você reconhece que algo está mudando, mas tenta encaixar isso na sua vida sem realmente mudar nada. Vai a um retiro de vez em quando, lê alguns livros, faz algumas meditações, mas continua vivendo exatamente da mesma forma que antes. Isso cria uma fragmentação interna que pode se tornar muito desconfortável. Na busca desesperada, o maior dos perigos é se perder em informações. Você pode passar anos consumindo conteúdo espiritual sem nunca realmente praticar nada de forma profunda. Você se torna um especialista teórico em espiritualidade, mas nunca vive experiências verdadeiramente transformadoras. Outro perigo da busca é o que os budistas chamam de compras espirituais. Você pula de prática em prática, de tradição em tradição, sempre à procura de algo novo e mais emocionante. Nunca se aprofunda o suficiente em nada para colher recompensas reais. A busca também traz o surgimento do ego espiritual. Você pode começar a se sentir superior àqueles que ainda não despertaram. Você julga quem não medita, que não lê livros espirituais e que não entende os conceitos que você está aprendendo. Isso é o ego sequestrando a espiritualidade para se sentir especial.
A noite escura da alma tem seus próprios perigos únicos. O primeiro é desistir. Como essa fase é intensamente difícil, muitas pessoas param aqui. Decidem que toda a jornada espiritual foi um erro e tentam voltar à vida normal. Mas, uma vez que o despertar começa, não há como voltar atrás. A noite escura precisa ser atravessada, não evitada. No verdadeiro despertar, o principal perigo é a estagnação. Você alcança um estado de paz e clareza e pensa: ok, cheguei. Você se sente confortável nessa boa sensação e para de crescer. Porém, o verdadeiro despertar é um começo, não um fim. Outro perigo do quarto estágio é o isolamento espiritual. Você pode se sentir tão diferente das pessoas ao seu redor que se afasta do mundo. Prefere ficar na sua bolha de paz em vez de se envolver com a complexa realidade da vida humana. No estágio de integração e serviço, o perigo é o complexo do Salvador. Você pode se tornar obcecado em salvar todo mundo, tentando forçar os outros a crescer. Esquece que cada pessoa tem seu próprio tempo e que não se pode despertar ninguém à força. Outro perigo final é a autovalorização disfarçada de humildade. Você pode criar uma identidade de despertado e, inconscientemente, usar isso para se sentir especial de novo. O antídoto para todos esses perigos é o mesmo: honestidade radical consigo mesmo. Sempre que perceber que está se levando muito a sério, julgando os outros, ou tentando controlar seu processo, ou o de alguém, pare e respire. Lembre-se, a verdadeira espiritualidade é simples, humilde e autêntica. Agora que você compreende os estágios e os perigos, vamos ao que realmente importa: como acelerar sua evolução espiritual de forma consciente. Porque, embora não seja possível pular etapas, você pode, com certeza, atravessá-las de maneira mais eficiente e menos dolorosa. A primeira coisa que você precisa entender é que a resistência é o que mais atrasa o processo. Toda vez que você luta contra o estágio em que está, acaba ficando preso nele por mais tempo. A chave é a aceitação ativa. Ok, estou neste estágio. O que ele tem a me ensinar? Para cada estágio, existem práticas específicas que aceleram sua evolução. Se você está na busca, a prática mais importante é cultivar o silêncio interior. Comece com meditações curtas, mesmo que sejam apenas 5 minutos por dia. O objetivo não é parar os pensamentos, mas criar espaço para ouvir aquela voz interior que está te chamando. Além disso, pratique a questionamento consciente. Em vez de fugir das perguntas existenciais, abrace-as. Escreva suas dúvidas em um diário e observe como elas evoluem. Se você está na busca desesperada, o antídoto é foco e profundidade. Escolha no máximo 3 práticas e comprometa-se com elas por pelo menos 3 meses. Podem ser meditação, yoga e leitura contemplativa, ou oração, caminhadas na natureza e escrita reflexiva. O que importa não é o que você escolhe, mas que você faça uma escolha e se aprofunde. Além disso, pare de consumir tanto conteúdo espiritual. Em vez de ler mais um livro, pratique o que já leu. Em vez de assistir a mais um vídeo, reflita sobre o que já viu. A transformação acontece na prática, não no consumo de informações. Se você está na noite escura, a prática principal é a rendição consciente. Isso não significa desistir da vida, mas sim parar de tentar controlar um processo que está além do seu controle. Desenvolva uma prática diária de rendição. Pode ser por meio da oração, meditação ou simplesmente dizendo: eu me rendo a este dia e confio no processo. Também é essencial ter compaixão por si mesmo durante essa fase. Trate-se como trataria um querido amigo.